Atos 2:42, todo mundo achou? A palavra de Deus diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, nós te agradecemos por estarmos, ó Deus, na tua casa de oração para juntos meditarmos na tua palavra. Ó Deus, fale ao coração de todos nós. Ó Pai, obrigado pelas nossas mães. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas e que o Senhor, ó Deus, abençoe também as mães que precisam também de ter um encontro com Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Que o Senhor tenha de misericórdia e abençoe também os filhos, que sejam obedientes aos seus pais, que possam honrar os seus pais, ó Deus, e assim vivermos como família, ó Deus, como o Senhor nos ensina na tua palavra. E nos abençoe, ó Pai, nesse projeto, nesse sonho, nesse ideal de pequenos grupos, de grupos familiares nos lares, ó Deus, nos dando anfitriões, nos dando líderes, ó Deus, e motivação que vem do Senhor para trabalharmos, ó Deus, com amor, com alegria, como nós acabamos de ler nesse texto da tua palavra, possamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no temor do Senhor, ó Pai. E que o Senhor venha acrescentar à tua igreja os que hão de ser salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estávamos vendo os 8 pontos que fala sobre 8 razões para se trabalhar com grupos familiares, né? Uma das coisas que nós aprendemos no curso de revitalização de igreja, liderança em revitalização de igreja, que eu, Alex e outros irmãos fizemos lá no seminário, em Goiânia, e também através online, né, pelo Mackenzie, né, e então teve o curso também falando sobre grupos pequenos. Muito importante, nós já vimos as bases bíblicas e recapitulando aqui rapidamente, 8 razões para se fazer grupos familiares. Primeiro, o grupo familiar gera envolvimento pessoal, mais envolvimento pessoal. Uso dos dons, crescimento espiritual, mobilização, responsabilidade. Então, tudo isso aí gera mais envolvimento pessoal. Você vai desenvolver os seus dons, você vai crescer espiritualmente, porque você está trabalhando na obra do Senhor e tendo mais responsabilidade, né? Assim, os grupos familiares vão caminhando para isso também. Segundo, o grupo familiar gera comunhão, porque nós vamos compartilhando uns com os outros as nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais, né? Então gera maior intimidade, maior flexibilidade, maior integração social, maior mobilidade, maior sensibilidade. Em terceiro, o grupo familiar gera evangelização, porque não é o grupo voltado para si mesmo, mas é voltado para a cidade, para alcançar as pessoas, as outras famílias. Famílias que querem alcançar outras famílias para Jesus. Quarto, o grupo familiar gera também integração.
né? No grupo familiar fica mais fácil integrar e acompanhar os novos decididos, né? Aqueles que estão chegando, se gera evangelização, aqueles que estão chegando também vão se sentindo mais parte, né, do corpo de Cristo, da igreja, do Senhor, vai criando, gerando amizades, né? E nós paramos no quinto, que fala o grupo familiar, fomos até o quinto, né? O grupo familiar gera pastoreamento, porque nós também, como a gente viu lá no texto de Êxodo 18, né? O conselho de Jetro para Moisés de colocar líderes entre os povos, entre o povo, para que o povo fosse pastoreado, né? E não só por um líder só. No sexto, hoje vamos falar sobre o grupo familiar gera novos líderes. Olha aí, novos líderes vão sendo também, porque para se multiplicar de um grupo para outro grupo, precisa ter líderes, né? Então, isso você vai trabalhando para que novos líderes possam ser formados, né? O grupo familiar tem um líder e pelo menos um co-líder ou um líder auxiliar. Pode ter mais de um líder auxiliar, mas precisa ter pelo menos um, porque quando se multiplica, então aí aquele líder vai ter um outro grupo e conduzir aquele novo grupo, né? E assim, o grupo que fica passa a ter um novo líder e líder auxiliar, né? O grupo que fica continua com o mesmo líder, mais um líder auxiliar, e o grupo que vai para outra casa tem um líder também, mais outro líder auxiliar. Olha aí, geração de líderes, né? É interessante que mas os meninos, nós fizemos o curso do Senar, me fez lembrar aqui da multiplicação de colmeias, né? Como você faz para multiplicar de uma colmeia para 2 ou mais colmeias, né? Você precisa ter, toda colmeia precisa ter pelo menos, aliás, tem que ter só uma, né? Não tem como mais de uma abelha rainha, né? Uma abelha rainha. E aí, você quer multiplicar ou dividir o enxame para que você possa ter mais enxames, você pega ali a caixa, vai ser a caixa mãe e a caixa filha, né? Então você pega duas caixas, né? Uma caixa vazia, a caixa onde está as abelhas é outra caixa vazia. Aí você vai tirar ali crias que estão de 1 a 3 dias, no máximo, onde vai ser formado o que a gente chama de realeira, onde vai formar uma nova rainha, né? As abelhas vão formar uma nova rainha, quando você vai fazer a multiplicação, a divisão. Então, você pega essa cria de 1 a 3 dias e crias também fechadas, são as crias que a abelha já está quase nascendo, as operárias, né? E aí você pega outro quadro de alimento, que é um pouco de mel, e coloca também, então, por exemplo, se a colmeia tem 10 quadros, né, aquelas de cera, ali já com as abelhas, seja de novas ou abelhas que já está quase nascendo, você vai dividir 5, 5, 10 quadros, né, 5, 5. E aí você pega põe na caixa, pega a caixa filha, deixa onde está a caixa mãe, pega a caixa mãe e leva mais ou menos uns 10, 20 metros de distância, aonde lá só tem uma rainha, que foi. A rainha, é bom você levar a rainha, da abelha rainha, junto na caixa mãe, né? A caixa mãe que estava aqui vai ser levada para outro lugar.
E aí, a caixa filha, ela vai gerar uma nova rainha, o que a gente chama de realeira, faz o casulo lá, pelo menos uma, né? Pelo menos um, faz mais de um. E dali vai nascer uma nova rainha. Porque a colmeia que fica sem rainha, ela morre, ela vai, porque é só a rainha que bota, né? Os ovos para novas abelhas. Então, veja bem, até na multiplicação da natureza, a gente vê aí como que se multiplica a necessidade. Não tem como, né, se não tiver uma liderança ali, o grupo vai morrer, né? Tem que ter líderes. Por isso, uma das grandes necessidades do grupo familiar, que já os estudiosos dos grupos familiares dizem o seguinte, que um grupo familiar bom não é simplesmente um grupo de muita gente, mas é um grupo que tenha líderes ou futuros líderes. Esse é um grupo saudável, um grupo bom, né? Isso não significa que todo mundo tem que ser líder, todo mundo vai ser líder, né? Até porque tem as qualificações para isso, mas, como a gente vai ver mais na frente aqui, o que faz um líder num grupo pequeno, né? Que a gente acha que o líder tem que ser alguém que tem que pregar. Não. Ele tem que facilitar para que outros possam compartilhar e ele conduzir esse compartilhamento da palavra de Deus e desse momento de comunhão do grupo, né? Uma das coisas que faz o grupo familiar. Então, gera novos líderes. Esses dias atrás, eu tive a oportunidade de fazer isso que eu falei para os irmãos sobre uma nova rainha, mais o Arthur, né? Dividimos uma caixa, aprendemos com a técnica do Senar, e agora estamos na expectativa que dê certo, né? Quando voltar lá, deu certo. A realeira já está lá, Deus abençoa que agora nasce. Aí tem um detalhe, né? Ela já não nasce rainha, ela nasce princesa. Nasce a princesa, ela vai sair da colmeia, vai fazer o que a gente chama de voo nupcial, ela vai ter o voo nupcial, né? E aí vem os zangões, o zangão vai fazer o cruzamento com a princesa e elas voltam, e essa princesa vai voltar para a colmeia agora, depois que teve cruzamento com os zangões, como rainha. Aí se tornou uma rainha. Detalhe, todos os zangões morrem, depois do cruzamento eles morrem. Então o zangão ele só tem esse objetivo, ele comer mel e cruzar e morrer. É só esse, né? Ainda bem que acontece só com as abelhas, né? Então, líderes, né? E aqui desenvolve habilidades de determinados líderes do grupo dentro do grupo e aumenta o número de líderes preparados para assumir outros grupos familiares que venham a surgir. As reuniões dos grupos familiares têm uma estrutura simples que possibilita a maioria dos crentes que não sejam neófitos, né, que não sejam novos na fé, a dirigir uma reunião sem muitos problemas, né? Como a gente já viu um pouquinho, como funciona, temos visto, né? E os irmãos têm participado, como funciona a reunião de grupo familiar. Então, usando os 4 E's, né? Lembra dos 4 E's, irmãos? Está lembrado? Qual que é o primeiro E? O encontro. Segundo, exaltação, que é o momento de cântico, louvor. Terceiro, edificação. E quarto, evangelização. Então, assim, a gente,
o líder facilitador, ele vai conduzir sempre as reuniões nesse sentido, né? Sempre nesse sentido. Ok? Então, a razão sexta, né? Para grupos familiares, né? Implantação, que gera novos líderes. Sétima razão, o grupo familiar gera ajuda. Grupo familiar gera ajuda, que é o diaconato, né? Nós nos envolvemos mais também, tanto com as necessidades daqueles que fazem parte do grupo, como aqueles que estão chegando para o grupo, outras que nós ficamos sabendo, também passamos a nos envolver e ajudar uns aos outros, né? Em nosso grupo familiar, geralmente começamos o tempo de oração perguntando se houve respostas às orações anteriores. Então, compartilhamos as necessidades e oramos e também procuramos ajudar. O diaconato, né? Não fica limitado apenas aos diáconos, mas nós ajudamos os diáconos, né? Nisso também, né? Aqui, interessante que ele fala que grupos familiares geralmente abrangem pessoas de uma vizinhança ou de algum grupo social, como atletas, médicos, universitários. Assim, exige uma sensibilidade maior com relação a acontecimentos locais, né? Quando pedimos aos participantes que compartilhem pedidos de oração, as necessidades apresentadas muitas vezes são bem específicas, né? E nós passamos a nos envolver mais também na vida da cidade. Nós, como igreja, precisamos estar envolvidos também na vida da cidade, né? Nós estamos aqui, por exemplo, nosso irmão Alex, que faz parte, como é que chama a associação dos crianças especiais ou crianças autistas? Associação de Pais e Amigos do Autista, né? E já tem 1 ano, já 2 anos, já foi 2 anos que foi criada essa associação, né? E nesses 2 anos, o que tem acontecido? Sempre no dia 2 de abril? 2 de abril é o dia do autista, né? Dia do autista. Então, e aí, o que acontece? O que tem nesse dia 2? Uma caminhada, né? Geralmente que sai da feira, né? Da feira e vai até lá a praça, né? E tem aumentado o número de pessoas, né? Então, nós como igreja, precisamos estar envolvidos, né? Aí, seja no grande grupo ou no pequeno grupo familiar, olha, dia 2 vai ter a caminhada, né? E aí nós participamos, né? Participamos, nos envolvemos também. Esses dias foi justamente o dia que eu estava com dengue, né? O corpo pedia cama, eu falei, eu vou dar conta não. Mas, quem sabe o ano que vem, se Deus quiser, né? Essa é uma das maneiras, né? Não quer dizer que se limita apenas a isso aí, né? Mas uma das maneiras da gente participar, se envolver, né, com os acontecimentos da nossa cidade e assim sermos uma igreja relevante, né? Amém? Então, gera ajuda, né? De alguma maneira, seja física, seja espiritual, né? Seja emocional. O grupo familiar gera isso também. 8º, o grupo familiar gera ensino prático, né? Mateus 28, 18, 19 diz que fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a palavra de Deus sendo vivida no dia a dia, né? No amor aos irmãos, no amor ao próximo. E 2 coisas são importantes. A palavra de Deus tem de ser a base do ensinamento, e este ensino deve ser feito de maneira informal. Precisamos fazer estudos simples da Bíblia
para que se apliquem à realidade das pessoas, que sejam práticos, né? Que sejam práticos e aumentem o desejo de obedecer a Deus. Tais estudos não devem somente chamar à obediência, mas mostrar como obedecer, né? Então, a importância de apresentarmos, como a gente fez, por exemplo, na reunião domingo passado, né? Ali aquelas perguntas sobre o texto bíblico, e aí as perguntas de como aplicar isso à nossa vida, né? Vocês lembram que nós falamos sobre cura, né? Jesus, o médico dos médicos, que cura física, espiritual e emocionalmente, né? E aí nós terminamos com a pergunta, né? Qual tipo de cura você está precisando, né? Cura física, cura emocional, cura espiritual, né? Então, para concluir essa sessão, algumas pessoas podem se surpreender com tantos e tão grandes benefícios dos grupos familiares. Na verdade, a explicação é simples. Há sempre um grande benefício em obedecer à palavra de Deus. Já falamos que existem 28 mandamentos recíprocos, mandamentos de ajudar uns aos outros, né? De diferentes, sem contar as repetições que podem ser vividos em grupos pequenos, seja um grupo de 2 pessoas ou um grupo de maior, de 10 ou 12 pessoas. Onde houver tal obediência, frutificarão bênçãos e benefícios. Então, uma das coisas que acontece no grupo familiar Vida a Vida, Life on Life, a gente tem com os homens e as mulheres, quando nós, é sempre enfatizado a questão da devocional, né? O que é a devocional? Você tem lido a sua Bíblia todos os dias e buscado ao Senhor em oração? Então, no grupo familiar também, nos chama para que nós possamos, como crentes, essa é uma grande necessidade nossa hoje também, como igreja, porque a gente viu aqui no texto de Atos que eles perseveravam no quê, irmãos? Que muitos crentes estão perseverando no quê? Será que é na doutrina? E para perseverar você tem que conhecer e praticar. Então, devocional, né? Leitura da Bíblia, né? Na quinta-feira, essa agora, nós fizemos um desafio para aqueles que estavam aqui, para ainda dar tempo de ler todo o Novo Testamento esse ano. Talvez, dá tempo também de você ler a Bíblia toda, mas mais capítulos, né? Mas pelo menos o Novo Testamento, que tem quantos capítulos, Felipe? 260 capítulos, né? Então, distribuídos aí nos meses que restam, vai dar um capítulo e pouco por dia, né? Consegue fazer isso? Ler todo o Novo Testamento 2025? Amém? Isso é prática. Você sair daqui com esse objetivo, santo de Deus no seu coração. Pelo menos, né, o Novo Testamento, ler todo ele esse ano. Começa lá em Mateus e vai lendo, capítulo 1, 2, 3, cada dia você lê um capítulo ou 2, né? E até dezembro você vai chegar em qual livro? Apocalipse. Quem sabe até antes, né? Chegar em Apocalipse. Olha que bênção ler todo o Novo Testamento esse ano. O ano passado você fez isso? Leu a Bíblia toda, o Novo Testamento todo? Não? Vamos aproveitar, vamos falar com Deus em oração agora sobre isso? Para ficar bem prático, né? Se você quer fazer um compromisso, fala isso para Deus agora em oração aí, no seu individual, né? Na sua oração silenciosa.
Pede para Deus, Deus, me dá a graça de ler a Tua palavra diariamente e ler todo o Novo Testamento esse ano. Amém? Então feche seus olhos e fale com o Senhor, nós vamos orar. Senhor, a Tua palavra diz que no Salmo, que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós não queremos viver nas trevas, na escuridão. Nós queremos viver na luz da Tua palavra. Então, ó Deus, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, que faz esse santo propósito de ler todo o Novo Testamento esse ano. Nos ajude, Pai. Nós queremos realmente ter uma vida cristã na prática e crescermos na comunhão com o Senhor, ouvindo a Tua voz através da Tua palavra. Abençoa, Deus, meus irmãos e irmãs, a Tua igreja, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Olha que bênção que você recebeu nesse domingo, né? Se você sair daqui com esse compromisso, já valeu demais da conta, né? Porque aí não é só o que você vem e ouve aqui na igreja, e saiu da porta ali, esqueceu. Não, você vai levar para sua casa. Amém? A bênção vai continuar com você. Oh, graças a Deus, né? Glória a Deus. Bom, nós vimos aqui as 8 razões para termos grupos familiares. Vamos ver aqui agora, começando, sobre 8 razões pelas quais os grupos familiares falham. Por que tem igrejas que começam e às vezes começam até empolgados, né? E tal, e formam 200 grupos familiares já de uma vez? Exagero, né? Nem tanto. Só se for uma igreja grande, né? E aí depois vai minguando, vai morrendo, vai acabando. O que aconteceu? Por que não continuou? Primeiro, falta de visão e participação do pastor. Se o pastor não estiver envolvido na causa, então, por mais que às vezes tenha irmãos que queiram e estão motivados, fica complicado, né? O pastor tem que ter visão e participação. É uma das peças fundamentais, né? Que Deus nos ajude, ore pela vida do pastor Davi, pelos presbíteros, que Deus nos dê visão e participação, né? Segundo, não iniciar com um grupo experimental. O que nós estamos fazendo aqui, com essa demora, entre aspas, né? É para que a gente vai aprendendo e para criar uma nova cultura, porque passa a ser uma nova cultura na igreja, né? Um novo estilo de viver como igreja. E isso não se faz da noite para o dia. Então tem que ir com paciência, né? E aí esse grupo experimental deve ser composto pelo pastor e cerca de 3 líderes chaves. Esses líderes devem reproduzir, depois de adquirirem uma boa experiência de um grupo saudável, de como um grupo saudável funciona. Às vezes, caso tenha bastante experiência, podem liderar grupos na mesma semana, sendo o pastor o líder liderando no seguinte e revezando, né? Outras vezes será 1 ou 2 meses depois, e aí eles ensinam aqui como desenvolver, né, esse trabalho desse grupo experimental, né, grupo piloto, né? Então, quando falta isso, né, começar com um grupo, né, com um monte de grupo de uma vez, com um grupo, né, tendo experiência de funcionamento. Terceiro, falta de supervisão eficaz e treinamento de líderes, né? Treinamento de líder é importantíssimo também. Os grupos falham quando deixam a liderança isolada e sem acompanhamento. Todo líder precisa de cobrança e de cobertura. Se não for encorajado, o líder do grupo familiar
não resistirá. Olha aí. Por isso, acompanhamento e gerenciamento são extremamente importantes, bem como reciclagem e treinamento periódicos. Um aspecto desse treinamento é ter material adequado. Muitos nem começam por falta do mesmo. Outros começam, mas falham porque não sabem como dar continuidade. Quando falamos de supervisão e treinamento, é bom lembrar que o pastor também precisa disso, né, de supervisão e treinamento. Ele não é um super-homem que automaticamente sabe como liderar grupos familiares. Muitos que começaram desistiram por não conseguirem resolver os problemas que surgiram. Para ter êxito, necessita pelo menos de 3 qualidades seguintes. Vamos ver aqui essas 3 qualidades. Primeiro, precisa saber como resolver conflitos. O líder precisa saber como resolver conflitos. Quando nos conhecemos melhor, como num grupo familiar, acabamos tendo mais conflitos também. Poucos pastores e líderes têm recebido treinamento sobre como resolver conflitos. Tratamos disso no treinamento que damos aos pastores e discipuladores. Também recomendamos, aqui ele recomenda um livro, né, que fala sobre esse assunto também. E aí, essa questão de resolver conflitos, né, a gente viu aqui, como a gente vai ver mais na frente aqui, por que grupos familiares não vão para frente. Uma das coisas que mina isso, no 6º aqui, são que pessoas super carentes podem destruir um grupo. Olha aí, né? Então, às vezes mina a energia do grupo e não vai para frente, né? Então, o líder tem que ter essa sabedoria também. Outro aspecto disso, segundo, precisa ter um assessor ou conselheiro ao qual dirigir-se quando os problemas surgem. Quando vão surgir os problemas do grupo familiar, e aí, a quem eu vou recorrer para me ajudar, me aconselhar? O pastor precisa ter alguém com mais experiência que está disposto e capacitado para assessorá-lo e para ajudar também os líderes, né, nos grupos, né? Porque com certeza o inimigo das nossas almas vai querer que a gente falhe, né? Mas nós, com a graça de Deus, precisamos perseverar e é normal num crescimento que conflitos e que problemas surgem, né? Quando há problemas por crescimento, é bênção, louvado seja Deus, né? Vocês lembram de um problemão que aconteceu lá em Atos capítulo 6? Atos capítulo 6, nós temos o que lá? Ainda não é Não, mas é sobre as viúvas que estavam sendo negligenciadas na distribuição dos alimentos, né? E aí tem um problemão. Até umas estão recebendo e outras não estão recebendo. E agora, como é que vai fazer, apóstolos? Como é que vocês vão resolver isso aí? A igreja está crescendo, e quase 3 mil convertem, depois quase 5 mil, e aí, como é que fica agora? Mas parou a igreja? Vamos resolver o problema, né? Vamos resolver o problema. E qual foi a solução? Diáconos. Elejam 7 homens, 7 líderes de boa reputação, né? Cheios do Espírito Santo, de sabedoria. E aí, me cita o nome aí de algum desses diáconos. Dos 7. Um de cada vez para não dar tumulto. Felipe, você, você não vai esquecer mais, era um Felipe, né? E Felipe era, além de diácono, evangelista, né? E
pela graça de Deus, evangelizava, fazia milagres no poder de Deus, né? Lembra lá de Atos capítulo 8, né? Como Deus usou ele para falar com quem? Que estava numa viagem. E ele foi correndo atrás dessa carruagem. Atrás não, do lado, né? Era atleta, hein? Filipão lá era diácono Filipe. E aí evangelizou o oficial da rainha de Candace, né? Então Filipe era um. Quem outro que se tornou Marte? Estevão, também. Era um pregador de mão cheia também, né? Estevão. O capítulo 7 fala da história do martírio, né? De Estevão, né? Então, 7 homens. E aí, beleza, resolveu aí esse conflito que surgiu. Eleição dos diáconos, né? Que bênção, né? Ontem, conversando com o irmão, né? Ele falando, a gente conversando, a questão, na época do cisma, da divisão aqui da igreja, né? Que das coisas que ele acha que faltou foi sentar para resolver o conflito, né? Que foi partiu para a questão de baixo-assinado e que tinha que ter que sentado, vamos sentar com as partes, né? E para que houvesse conciliação, né? E eu acho que os conflitos vão surgindo, mas nós temos que ter sabedoria, né? Para enfrentar, não nos acovardar, né? Mas e principalmente nós como pastores, como presbíteros, como líderes, né? E às vezes surge um abacaxi, né? Lá no grupo familiar. E agora? Vamos colocar para debaixo do tapete? Não, a gente vai procurar resolver com a graça de Deus, né? Sempre olhando para a palavra, né? O que a palavra diz? Quando a gente vai aconselhar alguém, seja o pastor, seja qualquer membro de igreja, né? Seja os membros, os irmãos, todos, nós como conselheiros uns dos outros, né? Como diz a palavra de Deus, Colossenses 3,16, vamos abrir lá? Qual a pergunta que a gente sempre deve fazer? O que a Bíblia diz? Não é o que eu acho, não é o que o pastor acha, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Se você vai aconselhar alguém, o que a Bíblia diz? Porque a Bíblia está dizendo que Deus é a vontade de Deus. Vamos lá? Colossenses 3,16. Vamos falar juntos esse texto? Colossenses 3,16. Que bênção esse versículo sendo praticado. Achou? Vamos lá? 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Oh, glória! Então, como que você vai fazer para habitar ricamente a palavra de Cristo no seu coração, irmão? Devocional. Então, você que fez esse propósito de leitura bíblica, ler todo o Novo Testamento esse ano, bênção de Deus para a sua vida. Isso é ótimo para que a palavra de Cristo habite ricamente seu coração, na sua mente e sua vida. E a partir daí, o que a gente vai fazer? Vou guardar essa palavra e não vou compartilhar com ninguém, é isso? Não, né? Habitar ricamente em vós a palavra de Cristo, e aí, instruí-vos e aconselhar-vos. O que é mutuamente? Uns aos outros. Eu recebo conselho, dou um conselho, recebo conselho, é uma mão, né? De via dupla, né? Nós abençoamos uns aos outros, mas aconselhando conforme o quê? O meu achismo? A filosofia tal? A ideologia tal? Não, né? Conforme a
Palavra de Deus. E aí, louvando a Deus, é o que a gente vê aqui em Atos também, né? Os irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e louvando a Deus com um sigilez de coração, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Então, assim que nós devemos fazer na solução também dos conflitos, né, que vão surgindo. E precisa também, o líder precisa ver um modelo ao vivo, né, desse funcionamento do grupo familiar e também como o pastor ou outros líderes conduzem esse trabalho. Muitos utilizam a visão de um livro, poucos conseguem ter auxílio transferindo as ideias do livro para a realidade. Então, não basta eu saber no livro, porque eu vou aprender, nós aprendemos muito mesmo na prática, né? Na prática a gente vai aprendendo, né? Por isso que qual a reunião que é mais participativa? E às vezes que você guarda mais e você absorve mais do que foi ensinado. Essa reunião do que nós estamos tendo aqui agora, ou a reunião que a gente faz aí da roda quadrada? Qual que você absorve mais o ensino? É claro que é da roda, porque você está ali atento, compartilhando, e até menos informações também, ou ouve um, ou ouve outro, né? E nós retemos mais, né? E quando a gente pratica também, quando eu também coloco, né, a minha participação, aí o aprendizado flui melhor, né, do que apenas um falando e os outros ouvindo, né? Então, muitos de nós pastores não mantemos um relacionamento com outros colegas o suficiente para termos um intercâmbio de experiências. Muitas vezes nos achamos grandes demais para visitarmos, observarmos o ministério uns dos outros e aprendermos uns com os outros, seja com os erros ou com os acertos, né? Eu estou tendo a felicidade de ter outros irmãos aqui no Conselho de Pastores da nossa cidade que estão também trabalhando com grupos pequenos, né? Implantando grupos familiares na igreja. O pastor André, Avivamento Bíblico, e o pastor Nixon, né, que deve começar também já na Igreja Cristã Evangélica, começar esse mês, né? Diz que eles querem começar esse mês também, já vem trabalhando sobre isso aí e já querem implantar também grupos familiares. E eu até estava falando para ele, né? Que Deus os abençoe, que a gente possa alcançar a nossa cidade com muitos grupos familiares, né? Ser uma bênção para a cidade de Pontalina, né? Oremos também para os outros pastores e igrejas, né? Nós não estamos sós, né, na nossa cidade, precisamos de orar e ajudar, né? Então, pense também sobre a possibilidade de convidar outros pastores para visitarem ministérios em sua igreja, simplesmente para observar. Isso quase nunca acontece, sempre os convidamos para ministrarem. Às vezes as observações e a aplicação podem fazer, se pedimos um espírito de humildade, pode servir para melhorar dramaticamente um ou outro ministério da igreja. Então o pastor vem observar como você também está fazendo, e graças a Deus quando nós como conselho também temos essa liberdade de compartilhar, de ajudar uns aos outros, né, para que a gente possa crescer, né? Uma das coisas que, até reforçando aqui, para o Alex, para o Renato, né, que são presbíteros, né, não só para eles, mas também para os outros irmãos, né? A pregação do pastor, como vai a pregação do pastor? O pastor hoje, entendi, foi bom. Hoje não deu para entender muito não, né?
Eu lembro que no início o Alex pregando, ele falou, e aí, pastor, como é que foi? Foi legal? Como é que precisa de melhorar? A gente precisa ter esse, né, esse diálogo aí que vai ser bênção para a gente crescer, desenvolver, né? Sempre aprendendo, né? Amém? Então, nos líderes, né? Essa importância desse compartilhar também, né? O pastor aprenderá muitas coisas essenciais e às vezes inconscientes. Pode visitar ou participar de um bom grupo familiar em outra igreja. Tal participação pode ser a rocha fundamental para o pastor visualizar bem como funciona também em outras igrejas, né? O pastor Márcio Kleiber, ele contando que antes de começar com grupos familiares, ele visitou, né? Visitou, fez curso, viajou para Minas, lá tem pessoal que trabalha já há tempos com grupos familiares para aprender, né? Para aprender. Então, o que acontece quando o grupo familiar falha, fecha, morre, não continua? Falta de supervisão eficaz e treinamento de líderes, né? Então, precisa sempre estar tendo essa supervisão, essa prestação de contas e também o treinamento, né? Muito bem. Deixa eu ver que horas temos aqui, para a gente não ficar também só... Mas o treinamento, isso aqui também faz parte do nosso treinamento. Vamos ao quarto aqui, porque falha os grupos familiares, falta de relacionamento estreito entre os pastores e os líderes, né? Falta de relacionamento estreito. Pastores e os líderes, né? Tem que estar tendo um relacionamento mais estreito, né? Uma das coisas que eu louvo a Deus pela a existência da nossa reunião de oração de manhã aqui na igreja, um dos benefícios, né, que são vários, é que eu vejo os meus irmãos quase todo dia, né? E isso é bom. A gente compartilha, nem que seja algumas poucas palavras, né? Tanto no pedido de oração, como depois também, quando termina a reunião, a nossa conversa aqui. Você não sabe como que muitas vezes a gente é abençoado em ouvir e saber do que está acontecendo né, na vida do irmão, e também poder compartilhar com o irmão nesse pequeno trechinho aqui, ó, quando a gente levanta e vai até o portão ali. Às vezes fica conversando no portão mais uns minutos lá. É uma benção, né? Então, isso é bom do que a gente se vê só uma ou duas vezes na semana, né? A gente, quando tem esse momento de se ver mais vezes, né? Eu fico assim com a vontade, né, Tiaguinho? Tiaguinho, uma benção. Hoje estava espoleta no churrasco. Aí, meu desejo, né? Fiquei pensando, Deus, podia vir mais gente que tem condições de vir, nem que fosse uma vez na semana, né? Com a nossa irmã Gersina, né? Que vem sempre nas segundas-feiras, né? Podia vir, para ter essa bênção também que a gente está tendo, tanto da oração como da comunhão, né? De poder compartilhar. Então, ore, né? Deus abençoe, tocando o coração de outros irmãos também, possam entender isso, né? O pastor e os seus líderes precisam ter um bom relacionamento e um espírito de companheirismo e amizade, né? Este relacionamento estreito é a chave da prevenção contra a divisão. O modelo integrado ao discipulado, sobre o qual falaremos no capítulo 7, é uma boa resposta para este problema.
das mais de 200 igrejas envolvidas em grupos de discipulado, não tivemos nenhum caso de divisão. Então, por quê? Porque houve relacionamento estreito entre os líderes, né? Então, quando falta um relacionamento estreito, quando o líder fica isolado, o pastor isolado, aí morre, né? E a gente tem que estar crescendo nessa comunhão, né? Amém, queridos e queridas? Vou só citar aqui os outros para nós chegarmos já à oração final, e depois a gente continua. Morre também o grupo familiar quando falta um sentido de missão. Esse é o quinto. E o sexto é: pessoas super carentes podem destruir um líder, ou um grupo. 7, falta do desenvolvimento de novas estruturas. E má seleção dos líderes é o 8º, má seleção dos líderes. No que diz respeito ao líder, né? Imaturos ou novos na fé, não dá para ser líder, né? Tem que ter maturidade também, né? Amém, queridos? Vamos orar então, que Deus nos ajude. Está aí o futuro líder, né? Correndo, se Deus quiser. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pela tua graça maravilhosa sobre nós, que o Senhor nos motive, porque é trabalhoso, mas é bênção. O Senhor vem nos tirar, ó Deus, da zona de conforto, do comodismo, para que possamos mesmo estar, ó Deus, lendo a tua palavra todos os dias, nos deliciando com a palavra do Senhor, tendo prazer na tua palavra, ó Deus, tendo como prioridade na nossa vida devocional, fazermos a nossa devocional para crescermos espiritualmente e também sermos bênção, Deus, na vida uns dos outros, ó Deus, evangelizando e discipulando. Que o Senhor, ó Deus, perdoa o nosso egoísmo e falta de amor ao nosso próximo, tem misericórdia de nós. Abençoa, Pai, o teu povo, a tua igreja, ó Pai, toda a igreja do Senhor, na implantação de grupos familiares, que haja crescimento não só nosso, mas também das outras igrejas que têm trabalhado na nossa cidade e outras cidades, Deus, com essa forma de trabalho, que, ó Deus, nós vemos também na palavra do Senhor, como nós lemos aqui em Atos. Nos ajude, Pai, e nos abençoe, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.